Redentor, é Senhor, é Shaddai, é Senhor, Salvador, é Senhor, Príncipe da Paz, é Senhor, nosso Conselheiro, é Senhor. Foste levantado dos mortos, é Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é Senhor, é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, digno de honra, é Senhor, digno de glória, é Senhor, de louvor, é Senhor, digno de adoração, é Senhor, irreverência, é Senhor, a Ele toda honra, é Senhor, foste levantado, dos mortos, és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é Senhor. A paz do Senhor, amados, aqui é a apóstola Ana Leitão e ao serviço do Senhor Jesus. Eis que Ele então me falou pelo Espírito: Ana Isabel, levanta que brilha, prepara o caminho do Senhor. Prepara o caminho do Senhor. Eis que o Senhor diz que desde o início da criação do homem de todas as coisas, o inimigo tem tentado frustrar o plano de Deus. Ele tentou, mesmo quando Deus enviou Jesus Cristo, o inimigo tentou a Jesus Cristo para frustrar o plano de Deus. Aqui em Mateus capítulo 4 está escrito a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e toda a glória dele. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E disse-lhe, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mesmo lá para o final, o diabo, o inimigo, usou-se de Judas para mais uma vez tentar frustrar o plano de Deus, mas foi sem sucesso, porque operando Deus, quem impedirá? E eis que, não bastando, eis que Satanás está a usar então a igreja para frustrar o plano de Deus.
E Deus então disse que isto é Operação Lúcifer. Operação Lúcifer. Operação Lúcifer por quê? Porque começou desde o princípio da criação. E a igreja de Cristo, aquela que deixa brecha, ele entra e dá continuidade à sua operação para tentar frustrar o plano de Deus. Mas Deus não se deixa escarnecer e ele mais uma vez operou aqui. Eis que Deus então falou que Malaquias 3:10 tem sido um caminho para levar a igreja ao madeiro. Muitas igrejas estão penduradas no madeiro por causa da lei dos dízimos, que então o inimigo viu uma brecha e então a Operação Lúcifer entrou e sentou e está a operar nas igrejas desta forma, usando todos os líderes e todos os fiéis que têm coração de idolatria, com amor ao dinheiro, ao mundo e toda a sua glória. E Jesus Cristo venceu. Como vimos aqui em Mateus 4, ele venceu a tentação do diabo e cumpriu com excelência o mandamento de Deus, mas as igrejas não estão a vencer, as igrejas estão a voltar ao Egito, mas Deus está no controle, ele não se deixa escarnecer, ele ama a sua igreja, por isso é que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobra, ao nome de Jesus toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E assim em Malaquias capítulo 3, versículo 7, começa então o naufrágio de muitas igrejas, a razão pela qual mais de metade das igrejas do Senhor está em apostasia. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais a mim e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por aí fora, você pode, a Bíblia, isto não é publicidade, mas é só para o teu conhecimento, a Bíblia que eu uso é a tradução de João Ferreira de Almeida, uma das traduções mais lidas em todo o mundo, porque é de simples tradução e de fácil interpretação. Olha, passa aqui ali. Fica perto. E nessa sequência, esta é a origem, este versículo, Malaquias capítulo 3, versículo 7 a 9, é a origem de problemas do naufrágio da fé, que muitas as igrejas que tiraram os olhos de Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, e puseram os olhos no povo, na ovelha de Jesus Cristo. E nesta madrugada, amados, pelas 2h35, o Senhor assim falou bem dentro de mim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E eu disse, o Senhor então me disse, leia Romanos 3. Então eu fui lá, Romanos 3, e ele continuou a falar bem dentro de mim: condenação não há para aqueles que estão em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque pregais condenação. Porque pregais condenação. Porque pregais condenação as minhas ovelhas, em que me roubam as minhas ovelhas a mim. Porque me roubais vós a mim, ó sacerdotes, pastores, bispos, apóstolos. Assim, porque me roubais a mim, amaldiçoastes as ovelhas dos meus pastos. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais.
vós toda a nação. Hipócritas, ladrões, com maldição sois amaldiçoados. Sabeis vós que eu não vim condenar, mas salvar. Não vos resgatei eu da maldição da lei, fazendo-me maldição por vós, para que vós fossem redimidos da maldição. Assim, porque amaldiçoais as minhas ovelhas, malditos sois vós, que vos pendurastes no madeiro, e penduraram as minhas ovelhas no madeiro. Eu vou ler outra vez, amados, para que vocês entendam. Esta é a mensagem do Senhor para o corpo de Cristo e para aquele que abstém-se de ir à igreja, porque não entende porque que as igrejas pedem dinheiro e só pedem dinheiro. É corrupção, é sim, senhora. É apostasia, é a operação Lúcifer. Não é porque as igrejas querem fazer tal, mas deixaram-se enganar. Estão a ser enganadas, estão a acontecer, a ser conduzidas por operação Lúcifer. E você, o Senhor diz também para se arrepender, porque o Senhor está no controle e pede perdão. O Senhor desde 2020 que diz, Ana Isabel, peça perdão ao meu povo. Peça perdão ao meu povo. E o Senhor está muito triste, porque não é assim que nos foi dado o Evangelho da fé, da ressurreição, da doutrina das obras mortas. E nesta manhã, amados, eu volto a repetir. Assim falou o Senhor pelas 2h35 da madrugada. Assim falou o Senhor bem dentro do meu espírito. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Condenação não há para aqueles que estão em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque pregais condenação nas minhas ovelhas, em que me roubam as minhas ovelhas a mim. Porque me roubais vós, a mim, ó sacerdotes, pastores, bispos, apóstolos. Assim porque me roubais a mim, amaldiçoastes as ovelhas do meu pasto. Com maldição, então sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Hipócritas, ladrões, com maldição sois amaldiçoados. Não sabeis vós que eu não vim condenar, mas salvar? Não vos resgatei eu da maldição da lei, fazendo-me maldição por vós, para que vós fossem redimidos da maldição. Assim, porque amaldiçoas as minhas ovelhas, malditos sois vós, que vos pendurastes no madeiro, e penduraram as minhas ovelhas no madeiro. Então eu vou ver aqui em Romanos 3, aquilo que o Senhor manda me ler. O Senhor quer que eu leia tudo. Aqui em Romanos 3 está escrito, Romanos 3, versículo 21, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, onde está logo a jactância, excluída pela qual lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Ou seja, todos aqueles que creram. Em Marcos 16:15, o Senhor também nos falou, está escrito, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê, receber, for batizado, é salvo. Aquele que não crê está condenado. Olha, segundo a palavra de Deus em João, capítulo 1, versículo 12, a todos quantos creram, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles creram, receberam, congregaram, batizaram, foram feitos filhos de Deus. Então, se são filhos,
automaticamente são feitos idôneos e participantes da glória de Deus. E se são feitos idôneos e participantes da glória de Deus, então eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus. Em que é que um filho, então, rouba a Deus? Cada vez que os líderes da congregação dos santos pregam Malaquias 3, versículo 7 a versículo 9, de que roubam a Deus, você está condenado. O Senhor me disse, Ana Isabel, a lei do dízimo condena. Eu não vim condenar, eu vim salvar. Eu não vim condenar, eu vim salvar. Uma pessoa que nunca conheceu Jesus Cristo, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, e pela graça, pela fé, ele foi falado, o amor de Jesus lhe foi ministrado, ele recebe a salvação, confessa com a sua boca, crê no seu coração, recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e então passa a congregar, é batizado, e quando você decide pregar da lei de dízimo, porque você acha que ele tem que contribuir, que ele tem que pagar alguma coisa, você lhe prega a lei do dízimo para que ele contribua, para que ele também dê os dízimos, você está a levá-lo de volta ao Egito. Igreja de Cristo, você entendeu? Todo o corpo de Cristo que prega Malaquias 3, versículo 7 a versículo 9, você está a entender por que o Senhor te está amaldiçoado? Não é que o Senhor te está amaldiçoado, mas é que você mesmo caiu em transgressão do diabo. Jesus Cristo, quando ele foi tentado no deserto pelo Satanás, foi-lhe mostrado todo o mundo e toda a glória, a riqueza do mundo, para que ele dobre o joelho a Satanás. E ele disse, não atentai o Senhor teu Deus, só a ele tu servirás. E você que tem pregado a lei dos dízimos, você tem servido a Mamon todo esse tempo, porque você leva o povo a Jesus Cristo, mas tira o povo de Jesus Cristo e leva ao Egito. E é assim que tem sido todas as igrejas de Cristo que têm pregado a lei do dízimos, lei do dízimos. E assim o Senhor continua a falar, como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, em que é que um filho rouba o pai? Quando o que é do pai é do filho. Deus cobrou-te a ti pela tua salvação, ó pastor, ó bispo, ó apóstolo. Você quando for chamado para ser treinado, para ser capacitado pelo poder do Espírito Santo, para ser provado, para ser aprovado e para ser enviado para a seara, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, o Senhor te cobrou algo? Não, foi de graça, completamente de graça, porque redimido foste da maldição da lei. Então, por que é que ao pregar o Evangelho às ovelhas do Senhor, você prega a condenação? Que eles têm que pagar o que é que eles devem a Jesus Cristo. É isso, Jesus, este é o juízo do Senhor para as igrejas. Eis que a espada do Senhor está nas suas igrejas. Justiça e juízo do Senhor para o corpo de Cristo. O julgamento das igrejas já começou, amados. O julgamento das igrejas está em ação. O Senhor diz, eis que a espada da minha boca está em atividade, está em ação nas minhas igrejas. Justiça e juízo do Senhor. E o Senhor continua a falar, porque eu queria entender a fundo e fui escrevendo, para não perder nada. Porque cobrais dízimos e ofertas às minhas ovelhas, quando de graça recebeis. Os seus pecados lhes foram perdoados. Todas as ovelhas que creram e pediram perdão e receberam o Evangelho, batizaram, congregaram, então elas receberam o perdão dos pecados. Jesus Cristo pagou na cruz de cruz. E assim continua o Senhor a dizer, os seus pecados lhes foram perdoados. Não na cruz de cruz, não julgueis, para que não sejais julgados. Com a mesma medida julgastes, assim também serás julgado. Ou seja, você pôs como juiz, no meio da congregação dos santos, todo apóstolo que prega a lei do dízimo, todo pastor, todo bispo,
esse que se constitui juiz diante de Deus e condena as ovelhas porque elas dizem que elas estão a dever a Deus, elas estão a roubar a Deus, quando não devem nada a Deus, quando não roubam nada a Deus. Mas os pastores, os líderes das congregações, dizem que as ovelhas estão a roubar a Deus. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida julgastes, assim também serás julgados. E porque assim fizestes, com maldição sois amaldiçoados, e acumulastes tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e os ladrões minam e roubam. E assim estão todos vós, pendurados no madeiro. E assim está o líder e todo o povo da Maná, estão mortos espiritualmente. Esta foi a explicação do Senhor para a profecia do Senhor que veio a mim no dia 26, pelas 20 horas e 43 minutos. O Senhor me disse: pendurados no madeiro estão. E eu disse: Senhor, quem está pendurado? Eu. O povo da Maná está pendurado no madeiro. Disse-me o Senhor no dia 26 de 25, pelas 20 horas e 43 minutos. Então eu não tinha entendido. Então a explicação veio hoje. O Senhor fala aos poucos, conforme nós vamos sendo fiéis, Ele vai nos capacitando e vai nos levando de nível a nível. E o Senhor então explicou que pendurados no madeiro estão. O povo da Maná está pendurado no madeiro. Disse-me o Senhor no dia 26, pelas 20 horas, porque o julgamento das igrejas começaram e começou pela igreja Maná. O julgamento do Senhor, o juízo do Senhor desceu primeiramente para a igreja Maná. É um ministério muito grande, é mais de 80 nações, mas que mais de 52 mil pessoas estão mortas espiritualmente. Porque voltaram ao Egito, porque foram alimentados com amor ao dinheiro, com lei de prosperidade financeira, que levou todo mundo com amor ao dinheiro. E nisto, o Senhor diz que não foi esta lei, não foi este evangelho que o Espírito derramou nos dias de Pentecostes. O Espírito que foi derramado nos dias de Pentecostes é dai e ser-vos dado, com a medida recalcada e sacudida. O Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes, depois da pregação do apóstolo Paulo, mais de 3.000 almas congregaram-se, foi o Atos 2:42. Eles partilharam tudo unanimemente. Aqueles que eram ricos distribuíram as suas riquezas no meio daqueles que não tinham nada, para que houvesse igualdade. Os direitos humanos do Senhor foi então cumprido na terra. Então é a lei que o Senhor derramou sobre os apóstolos, é unção. Essa é a unção que foi derramada, porque Jesus Cristo, Ele se fez pobre, mas não é porque Ele era pobre. Ele se fez pobre, quer dizer, Ele despiu da sua coroa, Ele despiu de toda a sua glória. Ele se fez pobre, sim, no sentido de que Ele despiu de toda a sua glória e veio para o mundo que estava morto, imundo, estava na escravidão, para que todos nós que cremos nele não perecêssemos, não sejamos mais pobres do Espírito, mas tenhamos a vida eterna e tenhamos tudo em abundância. Vivemos pela fé como herdeiros de Deus e como co-herdeiros de Cristo. E é esta doutrina que está. E o último dos apóstolos, ele mesmo também disse: o que semeia pouco, pouco se fará. Ele então instruiu. Claro que todos aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho, mas aqueles que pregam o Evangelho não tenham que roubar para viver com o Evangelho. Aleluia. E assim o Senhor diz: chama o povo ao arrependimento. Eis que o líder da Maná é morto, assim diz o Senhor. Chama o povo da Maná ao arrependimento, pois estão mortos. Eis que o líder da Maná está morto, e o Senhor chama o povo da Maná ao arrependimento para serem ressuscitados dos mortos. Arrependei-vos, amados. Eu estou a dizer aquilo tal qual o Senhor está a dizer. Eis que o líder é morto, não tem mais unção no ministério.
E o Senhor me enviou para pregar arrependimento das obras mortas a você. Você pode conhecer a doutrina, porque você está no ministério de excelência. Pregou meio evangelho. Eu venho de lá. Eu sou filha da Maná. Eu preguei o evangelho na Maná. Eu dei cursos. Eu fiz tudo que me enviaram a fazer. E conheço a doutrina que é pregada. E prega-se arrependimento das obras mortas. Mas o povo não toca nas vestes do Senhor, porque não há unção de ressurreição. Não nascem da água e do Espírito genuinamente. Não nascem da água do Espírito genuinamente. Então assim o Senhor continua a dizer: eis que o Senhor diz que é chegado a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. E o Senhor diz mais ao povo da Maná: a glória futura é maior do que a glória do passado. A glória futura é maior do que a glória do passado. E o Senhor diz que, para que você se lembre, do João 3, sem o novo nascimento da água e do Espírito, ninguém verá a Deus. Sem o novo nascimento da água e do Espírito, genuinamente, ninguém verá a Deus. É preciso que haja um arrependimento genuíno para produzir frutos de justiça de Deus. E o povo da Maná precisa se arrepender dessas obras mortas, do amor ao dinheiro, do amor a tudo quanto é glória deste mundo, do amor a tudo quanto é riqueza, para voltar para o Senhor. E o Senhor está de braços abertos para ressuscitar a todos. Mais de 52 mil pessoas fiéis em todo o mundo estão mortos espiritualmente. Estão mortos espiritualmente. Se podem consultar a página do Facebook, Apóstola Ana Leitão, Ministério Apostólico Aragenchai. 2020 eu tenho estado a profetizar, assim como o apóstolo João, foi arrebatado no Espírito para profetizar as 7 igrejas pela qual ele era o líder. Assim eu fui arrebatada no Espírito em março de 2020 para pregar, profetizar contra as igrejas em apostasia e contra os governantes corruptos. Arrependei-vos, amados. E ontem o Senhor falou pela minha boca que a brincadeira com os governantes acabou. A espada do Senhor também vai começar a cair forte em governantes, para se arrependerem e mudarem de atitude, de pensamento e de sentimento, e amarem o seu próximo e pastorearem bem o povo da sua nação, para serem verdadeiros pais. E assim, povo da Maná, em nome de Jesus, eu deixo esta mensagem publicamente. Eu muito busquei por vós no oculto, mas fui rejeitada, fui escureçada. Tudo poderia ter ficado no oculto, mas o Senhor disse: no tempo de Moisés não havia redes sociais. Tu tens redes sociais, use-as. E então a roupa suja tive que lavar ao público. É minha vontade? Não, amados. Mas é a vontade do Senhor, e é Ele quem confirma tudo em todos, porque Ele está a trazer o que está a descoberto, está encoberto a descoberto. Deus está a trazer tudo que está escondido, Ele está a trazer tudo a descoberto. Quer você se arrependa ou não, quer você creia ou não, o Senhor não falha. A justiça e o juízo do Senhor não falha, amado. Ele é fiel. Thank you very much. Ele é fiel. E Ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir. Ele me tem falado essas palavras. E eu acreditei que não era para eu pregar. E Ele, muito triste dentro de mim, falou: não vou eu levantar uma luz para pegar esta luz e esconder debaixo.
E o Senhor então me disse: pode falar aqui, pode falar. É o amor de Deus. Pode falar aqui, cara. Deus abençoe. E então o Senhor me disse: levanta-te e brilha, Ana Isabel. Prepara o caminho do Senhor. Então eu sou a luz. Ele me chama: tu és a minha estrela guia da manhã. Minha estrela guia da manhã, levanta-te e brilha. Não vou eu levantar, acender uma luz para ficar debaixo do alqueire. Então eu estou aqui, amados. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ide ao mar alto. Então, o mar alto não é ficar fechado na igreja. O mar alto é onde Ele quiser que eu vá. Ele disse: venha no Rio. Então, eu estou aqui no Rio, segundo a vontade do Senhor. Então, você, meu líder, meu ex-líder, Jorge Tadeu, o meu espírito tem muita misericórdia de si, porque a sua queda é grande. A sua queda é grande. No sonho que o Senhor me mostrou, em que você aparece e a tua esposa, muitos sorridentes vêm ter comigo e dizem que tu disseste: meu líder, ex-líder, eu tenho muita compaixão de si. Meu espírito chora, apóstolo Jorge Tadeu, meu espírito chora. E então você disse: mas nem do meu lado, não, deste lado direito. Mas eu não entendo porque que o Senhor me penalizou. Eu não entendo porque que o Senhor me destituiu do cargo. E depois eu então respondi: não preocupa, o Senhor, Ele confirma tudo em todos. E depois levou para uma outra parte, onde o Jorge Tadeu estava sentado sozinho, com uma grande bandeja de gambas, bem feitas, daquelas tipo tigres, a comer só ele. Eu no momento não tive o discernimento espiritual, mas o Senhor então aos poucos me tem dado discernimento. E tudo aquilo que eu li quer dizer que o Jorge Tadeu tem acumulado tesouros na terra. Os tesouros não foram acumulados no céu, as suas obras foram queimadas, porque mais de 52 mil pessoas debaixo da sua autoridade foram penduradas no madeiro. E você, como apóstolo delas, também está pendurado no madeiro. Eu sinto muito. A misericórdia do Senhor está sobre todos, mas Ele é um justo juiz. Ele é santo. E Ele diz que é chegado o momento que todas essas ovelhas que estão mortas vão ser ressuscitadas pelo ministério de Filadélfia. E o Senhor mais uma vez também me confirmou que a visão do ministério Maná não é Marcos 16:15. A visão do ministério Maná é obediência, submissão e juízo do Senhor para a igreja de Filadélfia. A igreja Maná era a igreja de Filadélfia, mas agora é a igreja de Sardes porque morreu, falhou na missão. Arrependa do povo de Deus. É o Senhor a te chamar. O Senhor tem as suas estratégias. Ele trabalha de formas misteriosas nos bastidores. Nós não sabemos como, nós não sabemos quando, nós não sabemos o que Ele vai fazer. Mas uma coisa é certa: se você ler a igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 6, ele diz: se não te arrependeres, Jorge Tadeu, se tu não te arrependeres, eu virei a ti como ladrão e não saberás o que te farei a ti. E eu sei que a sua queda é grande. Apóstolo Jorge Tadeu, a sua queda é grande. E o meu espírito já chora. Andei a rir porque por causa da sua negligência eu tenho sido moída. Por causa da sua negligência, o amor ao dinheiro, eu tenho sido massacrado nos bastidores, os meus filhos. Mas é tudo para a glória de Deus, porque Ele ama a todos aqueles que chamam.
E Ele ama o povo da Maná. É o povo que serve a Deus, não em espírito e verdade, porque estão mortos. Mas o Senhor promete que eles honrarão sim ao Senhor, louvarão, adorarão e servirão em espírito e em verdade. Arrependa o povo da Maná. E quanto a você que não crê em Deus, que diz que é ímpio, que diz que é ateu, ou aquele que pura e simplesmente está indiferente, eu quero te dizer, a morte e a vida depois do corpo tombar. A morte e a vida depois do corpo tombar. Porque no dia que teu corpo tombar, o espírito que te sustém a tua alma e teu corpo vai voltar para Deus. O espírito vai voltar para Deus. O teu corpo vai para a terra. Porque com pó foste feitos, a pó tornarás. Mas a tua alma, para onde é que ela irá? Aí é que está o mistério. Que se você continuar a endurecer, a servir o coração, enquanto ouve esta palavra, para que você conheça a verdade e ela te liberte, aí é que você vai ser surpreendido quando o teu corpo tombar e o espírito voltar a Deus. Então Deus é misericordioso. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. A vida te foi dada a ti e a mim por um sopro. Por um sopro nas narinas, desceu o Espírito ao coração, bombeou e te fez a ti e a mim alma vivente. O corpo é alimentado com comida material, pão material. Mas a alma, com que é que você alimenta a tua alma? É a palavra. Porque assim diz Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E você que ainda diz, eu creio em Deus, eu não preciso de congregar, não preciso de batizar, você está enganado. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, assim diz o Senhor aos seus discípulos, aos primeiros discípulos. Marcos 16, 15 a 18. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê, for batizado, é salvo. E aquele que não crê, é condenado. Você pode crer no teu coração, mas se você não der um passo de fé, determinar a entrar no plano de aliança de sangue da rude cruz, você não tem parte com Jesus Cristo. Você vai dar de caras com o anticristo. Quando o corpo tombar, o espírito voltar a Deus, a tua alma vai ser diretamente para o anticristo, a quem você serviu o tempo todo, mas inconscientemente, pela ignorância. E o Senhor Jesus ainda diz, aquele que não nascer da água e do espírito, não verá o reino de Deus. Como é que você vai nascer da água e do espírito, se você não quer dar um passo de fé para se congregar? Quem te batizará? Quando Jesus Cristo também foi necessário que ele também fosse batizado pelo João Batista. Ele, quando começou o ministério dele, ele apareceu no Rio Jordão. Nem o João Batista ele quis batizar, mas ele disse, não, é mister que isso aconteça. Vamos deixar tudo para trás. Deixa Deus ser Deus. Ele é Deus. Nós apenas somos um vaso. Obedecemos apenas. Ele teve necessidade de ser batizado pelo João Batista, que foi enviado por Deus adiante dele, para também preparar o caminho para que ele viesse e cumprisse a missão de nos resgatar da maldição da lei. E aqui em João 3, eu vou ler. Eu vou ler que é para
não serem apenas as minhas palavras. Assim diz: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, da carne é quando a nossa mãe nos traz ao mundo, mas do Espírito é quando Deus, pelo seu poder, pelo seu Espírito, Ele nos ressuscita dos mortos e nós nascemos de novo. É preciso você crer, é preciso você fazer a caminhada de fé, e o resto você não sabe. O vento vem da esquerda, da direita, você não sabe para onde vem, de onde vem, nem para onde vai, mas é o Senhor a trabalhar nos bastidores. Vento está soprando sobre toda a terra, brisa celestial, sobrenatural. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai, ou vem soprar sobre mim. Se brisar, vem soprar sobre mim. Chuva está caindo, chuva que cai do céu, as doces gotas caem, são gotas de amor. Ergue o olho e olha, eis que a chuva cai, ou vem soprar sobre mim. Cai a chuva do Espírito Santo. Se chuva vem cair sobre mim, fogo está ardendo, fogo que cai do céu, as línguas desse fogo consomem tu e eu. Sente o seu arder, sente o seu poder, ó, vem arder sobre mim. Se fogo vem arder sobre mim. Então, arrependa-se, meus irmãos da Igreja Católica. Se você não nascer genuinamente da água e do Espírito, como é que você vai ter um encontro com aquele que venceu por você? Com aquele que foi à cruz, a rude cruz, que tanto fez sofrer o nosso Senhor, pagou o preço do teu pecado. Enquanto você vai atrás da Maria, vai atrás da Fátima, vai atrás do Santo Antônio e tudo quanto é outro santo, enquanto você está a rezar os terços todos, a fazer a penitência de peregrinação, carregando os santos ao colo, às costas, que será de você quando a trombeta soar? A todo tempo, durante a tua caminhada de fé, você adorou outros deuses, você serviu a outros deuses. Ah, não, eu vou à igreja, mas é para Jesus Cristo. Não, amado.
enquanto você dobrar o joelho a outros deuses. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 24. Não servis a dois senhores. Ou servis a um ou a outro. Mas não sirva a Deus e a Mamon. Ele é santo. Você, quando tem a tua mulher, você quer que o outro homem agarre na tua mulher? Você, quando tem o teu marido, você quer que a outra mulher agarre no teu marido? Então assim é Deus. Ele é um Deus exclusivo, de excelência. Ele não tem parte com adultério. Assim como você abomina o adultério no teu leito matrimonial, Deus também abomina o adultério na sua relação com aquele que crê nele. Então você se arrepende na Igreja Católica. Deus está a trabalhar com as igrejas. Desperta, ó tu que dormes, porque não crês que Jesus está às portas. Ai, não, amados. Como ladrão da noite ele vai voltar. Como ladrão da noite ele vai voltar. Nós não sabemos quando, como, mas o que eu sei e tenho a certeza é que vai haver muito pranto, choros e ranger de dentes. Isso eu tenho certeza. E ai das grávidas. Ai daquele que continua a dizer, ai não, eu quero mais um filho. Já tem 5, já tem 6. Mas quero mais um. Mas quero mais 2. Arrependam-se, amados. Não servireis a dois senhores. Não servireis a Deus e a Mamon. Ora, o resultado de servir a dois senhores da igreja amanhã, o Senhor não se deixa escarnecer. Deus depois, como proeminência, como cabeça do corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Ele está sentado no trono. Ele está sentado no trono. Tudo tem um tempo, amados. Tudo tem um tempo. Mas todos pensamos que não, Ele não vem. Amados, cada pessoa que cai, que sucumbe, que morre, ele vai ter um encontro real, ou com Deus, ou com o diabo. Como é que eu sei isso? Eu já ilustrei isso várias vezes, não me importa aqueles que estão a ouvir. A minha avó, quando faleceu, a minha mãe é filha única, foi filha única da minha avó. E a minha avó estava com problema de arteriosclerose e fugia muito e por aí fora. Mas quando nos últimos dias a minha avó acabou por falecer nos braços da minha mãe. Ela já tinha dado banho, já tinha vestido. E a minha avó já não abria os olhos, já não falava. Estava inerte. A qualquer momento ela poderia morrer. E então, eis que de repente a minha mãe viu a minha avó com os olhos fixos num local e dizia, e chorava, perdoa-me, Senhor. Ai, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. A minha avó já não era corpo, ela já era espírito. Ela já estava no além. E ela deu de caras com Jesus Cristo, Ele mesmo. Porque ela só chorava. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. A minha avó foi pedindo perdão, lágrimas, sem parar, até que sucumbiu, até que morreu. Ela alcançou a misericórdia do Senhor. Por quê? Porque também foi uma das fiéis da Igreja Católica, que também foi enganada. Gostava muito de ir à bruxaria. Sai da igreja e tem que ver xixi ali, esse curandeiro ali, mínima dor de cabeça. Ai, alguém está fazendo bruxaria e vai para ali, vai ver xixi ali, vai ler a mão ali, vai ver as costas ali, e a todo tempo, onde é que está o Deus dela? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O Deus que te criou, a sua imagem e semelhança, criou o céu, o sol, as estrelas, tudo que nele há, que você usufrui.
poderoso. Ele é autossuficiente para suprir, para curar, para libertar, para matar, para curar e para ressuscitar. O Lázaro morreu depois de 4 dias. Não ressuscitou ele. O filho dele, o próprio filho, morreu depois de 3 dias. Não ressuscitou. Ele não ressurgiu dos mortos. O filho da viúva de Naim não já estava no caixão em direção à funeral e ele não foi ressuscitado. E quantos outros, no dia em que Jesus foi crucificado e morto, quando ele ressuscitou, não ressuscitou muitos que já tinham sido mortos? Por que você não crê na ressurreição dos santos? Por que você corre atrás do Deus morto, do Deus que tem olho, mas não vê, que tem mão, mas não pega, que tem pé, mas não anda, que tem boca, mas nem fala contigo, que você ainda tem que carregar ao colo, na procissão? Até quando? Povo da Igreja Católica, meus irmãos, eu sei que vocês procuram a Cristo, porque era Cristo que a minha avó procurava. Ela alcançou misericórdia, porque não teve a sua neta para lhe pregar o verdadeiro evangelho. Eu ainda era criança, porque se ela estivesse em vida, eu teria exaltado a avó. Para com isso. Este é o caminho da morte, é o caminho do inferno. Larga a bruxaria. Há um só Deus sobre a nação, um só Senhor de tudo e de todos, e a seu nome todo joelho se dobra, ao seu nome toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Filipenses 2, o apóstolo Paulo testificou: por causa da sua obediência, por causa da sua submissão, em mansidão, em humildade, cumpriu do princípio ao fim o mandato do Pai, o pacto de sangue. Ele foi ao maneiro como uma ovelha, de boca calada, até o fim. E mesmo no momento em que o Pai teve que virar a cara para que ele cumprisse, porque o Pai é santo, é ele quem tinha que pagar o pacto e tinha que fazê-lo sozinho naquele momento. Ele gritou: Pai, por que me abandonaste? Ele não desistiu de você, ele não desistiu de mim. E a todo tempo ele poderia ter feito isso, mas ele não desistiu. Ele ficou firme, com os olhos postos no Pai, porque o Pai era a fonte da vida. A vida estava no Pai. Então por que você corre atrás de Deus morto, quando a vida está no Deus, o Criador, que te criou a sua imagem e semelhança, e pagou o preço na rude cruz? A cruz que você carrega em procissão, ele já carregou. Condenação não há para aqueles que estão em Cristo, redimidos da maldição, vós foste. Arrependei-vos, povo da Igreja Católica. Se você não atentar para o novo nascimento, sem a qual ninguém verá Deus, que será de você? A todo tempo você andou a buscar um Deus, mas a ser conduzido por um cego. Ser conduzido por um cego. Mais uma vez eu deixo mensagem ao Papa Leão XIV. Arrependa-se. 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 Você ama ao povo da tua congregação, que são milhões por toda a nação. Eis que o Senhor diz que mais de 500, mais de meio milhão de fiéis da Igreja Católica estão mortos, não subirão, não entrarão no gozo do Senhor. Mais de meio milhão de fiéis da Igreja Católica, mais de meio milhão de fiéis da Igreja Católica não subirão com o Senhor, não entrarão no reino de Deus, por causa da idolatria, de Fátima, de velas. O Senhor é a luz. O Senhor é a luz. Ele é a luz que nos ilumina. Nós não precisamos de vela. Esses são jogos de interesse. O amor ao dinheiro, o amor à fama e poder, que os fiéis é que pagam. Leia a Escritura, povo da Igreja Católica. O apóstolo Paulo, mais uma vez eu repito, ele também foi romano. E ele foi um perseguidor da igreja. Alcançou misericórdia
misericórdia quando Cristo lhe apareceu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pregou, e estou a tempo e fora de tempo. E ele deixou o testemunho em cartas, para que hoje nós tivéssemos acesso e pregássemos o Deus vivo. O Deus vivo. Senão aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não verá o reino de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Santificai-vos, amados. Deus é santo. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Se ele diz, tornou o Lúcifer, que se corrompeu do trono dele, você não se santifica, vai você voltar ao trono? Então a cruz de Calvário foi vã. Ele não se deixa escarnecer, mas ele está empenhado em te dar oportunidade. E eu estou aqui. Eu estou aqui para te levar a Jesus Cristo, a salvação. Venha Jesus, ao Senhor a vida dá. Venha Jesus, contigo Ele andará. Você precisa de crer naquele que era, naquele que é e que há de vir em glória, em majestade, em força e poder. Não queiras ser surpreendido quando Ele se manifestar nos ares, em toda a sua glória. Mas como um leão da tribo de Judá, Ele regerá contra o ímpio. Não queira esperar esse dia, amado. Assim como eu dei o exemplo, o testemunho vivo da minha avó. A minha avó alcançou misericórdia quando entrou no sobrenatural, deixou esta vida e foi para outra. Ela, como cultuou a Deus e a Mamon durante toda a sua vida, ela o fez por inocência e o Senhor teve misericórdia dela. E ela, quando sucumbiu, ela deu de caras com Jesus Cristo. Ela pediu misericórdia, ela pediu perdão e o Senhor recebeu o perdão dela. Mas e você? Se você não se arrepender, sabendo que está errado, ouvindo essa mensagem hoje, conhecerás a verdade e a verdade libertará. E você passar dessa, quando chegar o dia que o Senhor determinou, o teu dia neste mundo é este, o último, acabou. Com quem é que você vai dar de cara? Com Deus ou com Satanás? Com Deus ou com Satanás? Eu estou aqui a falar por muitas pessoas. Todos estão a passar a ouvir. Mesmo no carro, estão a ouvir. Arrependam-se, amados. Mesmo que você não venha ter conosco, mas vá para casa. Agarre na Bíblia. Se não tiver uma, eu tenho a certeza que você tem o telemóvel. E eu tenho a certeza que você tem acesso à internet. Google. A Bíblia, mais uma das Bíblias que é de fácil interpretação, é a Bíblia João Ferreira de Almeida. Não é publicidade, é informação para a tua santificação. Para a tua santificação. Leia a Bíblia. Busque a Deus enquanto se pode achar. Busque a Deus enquanto Ele tem ouvido atentos à tua oração. Busque a Deus enquanto Ele tem a mão estendida para te salvar. Porque no dia em que chegar o dia da trombeta, quando ela soar, nem o Espírito Santo te ajudará. O Espírito Santo, aquele Consolador que Ele nos enviou e que está aqui me ajudando a falar contigo. Porque, amados, para quem que gaguejava nem falava e hoje está aqui a falar, glórias a Deus. Glórias a Deus. Para quem que não falava, que nasceu gaga, que ao tentar falar uma palavra, é só lágrimas, e batia o pé, e hoje está aqui a pregar o Evangelho,
seja o nome do Senhor. E você está tendo a oportunidade de ouvir uma em que Deus transformou a sua vida, que vive no sobrenatural de Deus, 24 horas sobre 24 horas, com fé, amor, alegria e confiança, te anuncio ao Cristo que venceu, ao Cristo que pagou o preço da Rua de Cruz, mas venceu. Ele enviou-nos o Consolador. E esse Consolador que Ele enviou é o único que nos convence do pecado, do nosso pecado. É o único que nos convence da justiça de Deus. É o único que nos convence do juízo de Deus. Não é o amor ao teu dinheiro, às tuas mansões, aos teus Lamborghinis, às tuas contas bancárias fechadas, que te vão convencer que há céu e inferno, que os dois, eles são sérios. Não brinque com Deus que te criou. Também não brinque com as trevas, com Satanás, que rebelou contra Deus. Os dois não brincam em serviço. Deus não brinca em serviço. Satanás, que você brinca com ele, ele também não brinca em serviço. Ele não brinca. Por isso, tema a Deus, amado. Tema a Deus e respeita o mundo em que você vive. Você sente que está a terra firme? Deus me disse, Jesus Cristo me disse: Ana, dentro de nós há sempre um animal. Eu sou o leão da tribo de Judá. Se eu rugir hoje, a terra treme. Você não queira que ele ruja. Ele tem soprado com um dedinho. E olha o que nós temos visto. Não queiras ver o leão da tribo de Judá rugir sobre a terra. A terra sucumbirá. Então você não tome tudo por garantido. Portugal tremeu por uns segundos. Se fosse por mais alguns minutos, onde é que seria Portugal hoje? Tema a Deus, amado. Temei a Deus. O rei Salomão, em Eclesiastes 12, ele declarou, ele foi o homem mais rico naqueles tempos. Aquela riqueza que você acha que você tem, que te faz muito convencido, arrogante e soberbo, o Salomão teve muito mais do que você. E ele testificou: o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque Ele determinou a tua vida, Ele determinou o teu princípio, já está escrito o teu fim. E você está contente? Aí eu tenho um Lamborghini, aí meu filho é que sabe o nome dos carros todos. Ó filho, diga lá mãe mais um. Ele conhece os carros todos, até o valor dos carros do Cristiano Ronaldo. Ele sabe. Eu não conheço isso, amados, eu não sou dado a isso. Mas você está confiante na tua riqueza, na tua conta bancária, ela brilha, brilha e brilha. Você tira para ir uns 500 mil, mas é como se você não tivesse tirado nada. Cuidado, amados, porque muitos tiveram contas recheadas, mas não comprou a vida que queriam. Pereceram no hospital e até estiveram lá nus, com o guarda-roupa cheio de roupas de 1.000 taleiros, relógios de não sei quantos valores, 500 mil, sapatos de toda marca, mas entravados numa cama no hospital, a clamar pela misericórdia de Deus que rejeitou o tempo todo. E eu estou aqui, tal como Noé esteve. Eu estou aqui, tal como João Batista esteve. Você lembre-se de mim, cada um que passar por mim, lembre-se de mim. Eu oro para que o dia do teu fim não seja o dia de pão de dores, mas que o Senhor Jesus Cristo esteja lá consigo, agarrado bem na tua mão, dizendo: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Eu sou contigo. Então arrependa-te hoje. É mais uma oportunidade para que você se arrependa. Arrependa dos teus maus caminhos, da tua idolatria.
rico, você é muito rico. Por detrás da tua casa há pobres, indo ao contentor, comendo no lixo. E quando até chega perto do teu carro, você diz, chega, não toca no meu carro. Você é imundo. Não sabendo você, que você é que é imundo. Com todo o teu dinheiro, você é revestido de toda a glória do teu dinheiro. Você é o mais imundo. Você é o nu e o desgraçado. Assim diz o Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Igreja de Laodiceia. Assim como cuidas que tu és rico e não sabes que tu és um pobre e desgraçado. Assim que tu cuidas que és muito rico, a tua arrogância, soberba, a altivez te cobriu. E nem o sem-abrigo pode tocar no teu carro, nem pode passar perto de ti. Você desdenha. Você nem olha até para lhe dar que seja com 20 euros, quando a tua conta está recheada com milhões. Eu te digo hoje que esse mendigo alcançará misericórdia e você irá arder no inferno. Você irá arder no inferno. Como é que eu sei isso? A parábola do rico e do Lázaro. Jesus Cristo ilustrou o inferno, amado, para que nós tenhamos uma noção. Ele é o Criador. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que é feito, você e eu, não teríamos sido feito. Essa terra que nós andamos por cima dela, que é firme, não teria sido feito, se não fosse por Ele. Ele é o Criador. Ele é o Senhor. Ele é o soberano. Ao seu nome, todo joelho se dobra, quer você queira, quer não. Quer você creia, quer não. Você vai dar de cara ou com Ele, se você crer, vai dar de cara com o inferno, se você não crer. É hoje, amado. Nascer da água e do Espírito leva tempo. A santificação progressiva leva tempo. Você precisa de tempo para poder virar o coração no amor ao teu dinheiro, no amor à tua esposa, no amor aos teus filhos, no amor aos teus hotéis, às tuas viagens, a tudo quanto é abominação aos olhos do Senhor, e para pôr Deus em primeiro lugar. Leva tempo, amado. Você precisa aprender a administrar as suas riquezas, pondo Deus em primeiro lugar. Deus não é contra a riqueza, amado. Ele ama a riqueza. Ele é rico. Aquele que nos criou a sua imagem e semelhança, Ele é rico. Ele ama a prosperidade do seu povo. Ele não é contra o dinheiro, mas Ele é contra o amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é o princípio e o fim de todos os males. Nós estamos num mundo que jaz no maligno. Está tenebroso. Vivemos tempos trabalhosos por causa do amor ao dinheiro. Tiranias, discriminações, violações de direitos humanos vindo diretamente de Deus para o seu povo, para aquele que Ele criou a sua imagem e semelhança. É por causa do amor ao dinheiro. E por isso Ele diz: arrependam-se. Arrependam-se. Você pode gozar da tua glória. Você conquistou a tua riqueza com esforço, com sacrifício. Você estudou, Deus te ajudou. Mas honra a Deus. Honra Ele. Ele é digno. A cada manhã que você levantou, mesmo não querendo, o corpo cansado, o corpo exausto, mas você tem que ir para a universidade. Você é advogado, você é médico, você é arquiteto, você é professor, você é enfermeiro, conquistado com sacrifício. Você ganhou teu dinheiro, é dinheiro do suor, é de sacrifício, é digno que você o goze. Mas todo aquele que come só, também morre só. Aquele que não honra, aquele fôlego que te deu, aquele fôlego, aquela voz que te disse: esforça-te, ter bom ânimo, eu sou contigo. Quando você não quer levantar, quando o inferno está de rascar, quando você está deprimido, todos nós temos depressão uma vez
nossas fraquezas. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece as nossas capacidades. Porque foi Ele quem nos criou. Foi Ele quem nos criou. Ele conhece a massa com que você foi feito. É o Espírito dele que está em você. E Ele fala, Ele aparece a você. E fala porque os dias estão aproximando para o fim. E você o ignora. E você escarnece. Tal como escarneceram de Noé. Ninguém creu. Tal como escarneceram de João Batista. Até ele dizia aos fariseus e escribas: hipócritas, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos, mas produzi frutos de justiça. Arrependei do vosso pecado. Muda o pensamento. Muda o sentimento. Deixa o Espírito Santo contender com você. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo te moldar. Ele é o Senhor para nos ajudar nas nossas fraquezas. E o Senhor te aparece. Ele te está a falar: eu estou às portas. Viva, mas viva em Cristo. Viva, mas viva em Cristo. Viva, mas busque a Deus enquanto se pode achar. Viva, mas busque a Deus enquanto Ele tem a mão estendida para te salvar, para te livrar da ira futura. Livra-se. Fuja da ira futura, amado. Fuja da ira futura. Aqui o Rocinho está tudo muito bom. A tua cara está tudo muito bom. A minha também está, amada. Mas se você soubesse o que eu sei, se você soubesse o que eu vejo, se você soubesse o que Ele me fala, você dobrava o joelho agora, aqui agora, e diria: Senhor, tenha misericórdia da minha pobre alma. Salva a minha pobre alma. A minha pobre alma pecadora. Só em Ti a salvação. Só em Ti a vida. Só em Ti a vitória. Fuja da ira futura. Fuja da ira futura enquanto é tempo, amado. Todos aqueles que negaram a Noé, quando quiseram fugir da ira de Deus, já não puderam. A arca fechou. Congrega, ó tu que não tens vontade. Ah, porque pastor é isso, pastor é aquilo. Deixa pastor com Deus. Deus está a cuidar. Não vai à igreja por causa do pastor que é ladrão? Ezequiel 34 está em ação. Ai de vós, pastores, que não apacentais a minha ovelha. Vai e congregue-se. Porque Deus está a lidar com pastores. Começou o juízo de Deus. Juízo de Deus para Jorge Tadeu. Justiça de Deus para o povo da Amaná. E ele matou com ganância, amor ao dinheiro. A espada da boca do Senhor está em ação na igreja Amaná. A seguir vai ser a igreja católica. Deus não se deixa escarnecer. Aí eu não vou à igreja católica, porque eu gosto da igreja católica até, mas é imagem. Vai à igreja católica. Quem te obrigou a dobrar o joelho à imagem? Ninguém te obrigou. Mas se a igreja católica está a pregar a verdade, você não é obrigado a dobrar o joelho à imagem. Te puseram uma pistola na cabeça. Só há um Deus em que o nome dele todos os joelhos se dobram. Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Deus está a lidar com os pastores. Deus está a lidar com os apóstolos. Deus está a lidar com os bispos. Deus está a lidar agora, neste momento, com todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não apacentam a ovelha de Cristo. Tudo aquilo que está encoberto, Deus está a trazer a descoberta. A igreja ameaçada, o líder cessado, o escândalo será grande. Se você quiser congregar na igreja Maná, vá. Mas você lembre que você precisa de nascer da água e do Espírito Santo. E lá não tem Espírito Santo para poder nascer de novo. Transferência de riquezas estão completas. A igreja de Filadélfia agora é outra.
é Ministério Apostólico Arraiz de Xai. Arrependam-se, amados. Deus é amor. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho amado Jesus, para que todo mundo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna com Deus. Amém, Jesus amados. Deus abençoe, louvado. Eu gosto muito de ouvir quando diz: eu tenho Jesus. Congregue, amado. Deus abençoe. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho amado Jesus, para que todo mundo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna com Deus. Se com tua boca tu confessares Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crês que Ele ressurgiu, terás a vida eterna com Deus. Se com tua boca tu confessares Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crês que Ele ressurgiu, terás a vida eterna com Deus. Vida eterna com Deus, vida eterna com Deus, vida eterna com Deus, vida eterna com Deus. Deus te ama, confia em Deus para te curar. Deus te ama, confia em Deus para te salvar. Deus te ama, confia em Deus para te libertar. Deus te ama, confia em Deus para te resgatar. Deus te ama, confia em Deus, Ele ressurgiu. Vida eterna com Deus, vida eterna com Deus, vida eterna com Deus, vida eterna com Deus. Aleluia. Ó Pai incrível, eu oro e louvo e te agradeço pela oportunidade que tu me deste, Senhor, de pregar tal como Noé pregou, de pregar tal como João Batista pregou. Obrigada pela unção, Senhor, essa unção que quebra todo jugo da barreira, da opressão. E louvo e te agradeço, Senhor, essa unção que derramaste sobre mim, derrama sobre todo o povo que me ouviu hoje, Senhor. Que todos os ouvidos, Senhor, não tenham comichões, sejam sem comichões, para que eles tenham, para que eles escutem, que o coração deles, Senhor, esteja receptivo. Se há coração de pedra, Senhor, em nome de Jesus eu oro. Quebra, Senhor, essa pedra e põe em coração de carne. Tu és o oleiro, nós somos o vaso. Senhor, faça de cada um que me está ouvindo um vaso nas mãos de oleiro. Molda, Senhor. Se é para salvar, parte o vaso, Senhor. Quebra o vaso, como tu me quebraste a mim para fazer um vaso novo. Senhor, quebra o vaso, desde que seja para salvar. Salva, Senhor. Salva, Senhor, todos aqueles em quem a tua alma tem prazer. E todos aqueles em quem tua alma bendiz, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, com todas as palavras que estão a ecoar na sua memória, reaviva, Senhor. Seu Santo Espírito contenda com todos aqueles que têm ouvido. Durante essa campanha de Portugal para Jesus, contenda com cada um deles e conduz, Senhor, ao arrependimento genuíno e conduz para produzirem frutos do Espírito Santo, para que acumulem tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem o ladrão não mina, nem roubo. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Todos aqueles que me ouviram, eu oro para que continuem, para que deem uma consideração. Leiam a Bíblia. Povo da Igreja Católica, leia a Bíblia, leia a Escritura. Não seja conduzido por um cego. Não seja cego você mesmo. Conhecerás a verdade e a verdade o libertará. O homem é falho. Todos nós somos limitados. Mas Deus é o único perfeito. Ele não falha. Ele não falha. Ele não falha. Deus está aqui.
tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como meu Lilo, Ele está a ouvir. Recebe, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Tudo é vendo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Yeah. Vem cá. Está aqui a ligação lenta, queres desligar-me?